Aleluia. Presença gloriosa. Aleluia. Espírito Santo, Glória a Deus. Completar esta chama ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, chamar o irmão Paulo de Jacob para estar orando pelo pastor Ajan, que vai ministrar a palavra do Senhor. E nós vamos abrir o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Tá muito frio. Glória a Deus. Peço que meus irmãos estendam sua mão aqui para o preletor dessa noite. Eu creio que Deus vai usar ele poderosamente nessa noite. Pai amado e bendito, querido Deus, que nesta noite, Senhor, que nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a palavra que vem do Teu servo, Senhor, seja uma palavra poderosa, Senhor. Não sei como Tu queres falar conosco nesta noite, Senhor. Se seja de repreensão, de exortação, mas chame a nossa atenção nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, Pai, usa unção, poder e graça na vida do Teu servo, Senhor. Que ele seja uma boca profética nessa noite, Senhor. Que o Senhor use ele, como acabei de falar, poderosamente, Senhor. Que o Senhor cresça, ele diminua, e que Tu apareça, Senhor. E que Teu nome seja glorificado nesta noite, Senhor. Nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Peço para a igreja, diga assim: Pastor Ajan, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o servo do Senhor com palmas bem alegres, em nome de Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor. Abra sua, Sal da terra e luz do mundo. abra a palavra de Deus, Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 13. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 13. Quem achou, dá glória. Quem não achou, diga: me espera. Amém? Glória. Assim diz a inerrante palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo. será o quê? Salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Toma o teu assento, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Amém? A gente fica nervoso, sempre eu fico nervoso. Não consigo ficar calmo. Eu sou uma pessoa que gosta de adrenalina. Sempre gostei de adrenalina. Sou movido à adrenalina desde pequeno. Criado num parque de diversão. E sempre eu fui movido à adrenalina. Mas quando a gente chega aqui nesse púlpito, a gente treme. A gente vê que é uma responsabilidade muito séria de apregoar a palavra do Senhor, de alimentar pessoas, de trazer uma palavra que venha a ser correta, para que pessoas não venham morrer espiritualmente, para que nós não venhamos pregar nenhuma heresia, mas que nós venhamos trazer aquilo que Deus quer falar através da palavra dele.
Romanos, livro dos Romanos, epístola dos Romanos, uma carta escrita por um homem chamado Paulo, homem separado por Deus, outra hora um fariseu perseguidor da igreja, um homem altamente instruído e estudado. Deus separou ele para uma obra missionária, uma obra de ser um homem implantador de igrejas, um homem que ia ser um instrumento de Deus para que muitas pessoas venham ser salvas através do poder da pregação da palavra. Aleluia. Esse homem plantou muitas igrejas, e ele sabe que lá em Roma tem uma igreja. O que era o Império Romano? Melhor, o que era Roma? Você tem noção do que era Roma? Você tem noção do que era uma mega metrópole daquela época? Naquela cidade morava 1.500.000 pessoas. Aquela cidade tinha gente da época de todas as regiões daquela época. Havia cerca de 40.000 judeus naquela cidade. Aquela cidade lá era uma cidade que tinha várias culturas, várias religiões. Sinagogas tinham naquele local. Uma cidade que tinha dinheiro, comércio muito forte. O Império Romano, a Pax. Já viu aquela frase? Todos os lugares levam lá Roma. Já ouviu isso? Você sabe que tem sentido isso? Porque os romanos eram construtores de estradas. Então, como eles dominavam as outras nações, e essas nações tinham que pagar impostos, eles criavam estradas. Pessoas de longínquas vinham para aquela cidade. Milhares de almas estavam ali. Milhares de almas precisavam que a palavra chegasse até eles. Isso é a mentalidade de Paulo. Paulo escreve uma carta, porque ele tem um alvo, oh glória, ele tem um alvo do quê? Que a palavra chegue àquela multidão, que a palavra venha até aquela cidade, e pessoas venham se converter. Mas já tinha pessoas crentes lá, naquele local? Foi Paulo que implantou a igreja naquele local? Não. Tinha gente, eu sei quantos mil judeus tinham naquele local? Detalhe, irmão, tem que pegar o detalhe: 40.000 judeus. Os judeus desciam para a festa de Pentecostes, Páscoa em Jerusalém, muitos. E muitos se converteram em Atos capítulo de número 2. E levaram a palavra de Deus até aquele local, Roma. Só que Paulo ele tinha uma briga muito grande com os judaizantes. Um dos grandes problemas do cristianismo é que tinha seita daqueles que eram judeus e daqueles que eram cristãos. Você vê a diferença entre Pedro e Paulo. Paulo puxava para o judaísmo, tentando introduzir doutrinas dentro da igreja, e Paulo vinha e desfazia muitas coisas, e dizendo: ei, nós somos gentil, nós não somos judeus. Então estava tendo problema naquela igreja. Paulo, quando ele começa a escrever lá em Coríntios, o que a carta vai dizer? Ele vai dizer: eu vou até vós em Roma. Primeiro eu vou em Jerusalém. Ele pede uma oferta e fala: olha, eu vou descer em Jerusalém e depois eu vou até Roma.
E ele escreve essa carta. Essa carta, ela é muito poderosa. Ela é considerada a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. Ela é considerada uma teologia sistemática, cheia de detalhes sobre quem é o Deus Todo-Poderoso, o que é a sua justiça, o que é a justiça de Deus. Meu Deus, o que é a doutrina bíblica é considerado por muitos teólogos como a constituição de fé. Você já leu o livro de Romanos? Qual é a base? Agora nós estávamos falando ali. Qual é a base do livro todo de Romanos? Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Vai, abre a tua Bíblia. Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Marca lá. Marca na tua Bíblia. Aleluia. Todo ano eu troco de Bíblia, mano. Tem gente que tem misticismo com Bíblia. Tem gente que fala, eu tenho essa Bíblia durante 15 anos. E eu tenho um mistério com ela. É misticismo. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre o que, irmão? Justiça. Eita Deus! Se descobre o que? A justiça. O que o livro vai falar? Da justiça de Deus. Isso é muito forte, meu Deus. E de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela obra. É pela obra? Não. É porque? Pela fé. Mas o livro todo vem um debate. Obras, fé. A justiça de Deus. Meu Deus. A justiça de Deus. A ira de Deus. A justificação de Deus. Como eu sou justificado através de Cristo? Como eu sou regenerado através de Cristo? Como eu tenho uma vida de santidade através de Cristo? Como um pecador como eu, que fazia milhares de coisas erradas, um Deus Todo-Poderoso me aceitou, olhou para mim e falou, é você. É você que eu separei, é você que eu escolhi, é você que vai fazer a minha obra, é você que vai pregar a palavra, é você que não vai para o inferno e nem receber a ira de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Justificação. Aleluia. Vai transformar um homem pecador num homem justo. Meu Deus. A justiça de Deus, conforme revelado em suas ações, para com já em mim, homem pecador. A pergunta que Paulo responde por toda a carta é como Deus pode ser justo e salvar alguns, enquanto outros se perdem. Todo mundo é salvo no mundo? Não. O caminho é estreito ou é largo? É o estreito. Tem um caminho largo, é o caminho estreito, de renúncia, de eu matar o meu eu, o meu desejo, a minha carne. O texto diz, todos, Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os 8 bilhões de pessoas que tem nesse planeta são pecadores. Meu Deus.
Mas a justiça de Deus chega nos e noutros não. O chamado chama, a mensagem chega nos e outros não. Sabe qual é o povo mais evangelizado do mundo hoje? São os chineses. Sabe qual é a maior igreja do mundo? Os chineses. Sabe qual é a igreja mais perseguida no mundo? Os chineses. Sabe, na igreja primitiva houve uma perseguição. E tu sabe quando foi o tempo que eles mais cresceram? Foi na perseguição. Olha só. Então, o pecado ele vem sobre todos. Amém? Só que uns vão se refugiar em Cristo. Uns vão chegar diante de Cristo e reconhecer que somos pecadores. Uns vão ter o arrependimento, reconhecer que eu não sou nada diante de Cristo, que eu tenho necessidade dele, que eu preciso dele. Meu Deus. Eu preciso me alimentar dele, porque eu sou um pecador, e os meus pecados, eles vão fazer com que o meu Deus se afaste de mim, ou que eu me afaste dele. Quando eu entendo que eu sou um pecador, e eu tenho uma necessidade, eu vou em direção a ele, eu vou clamar a ele, eu vou buscar uma intimidade com ele. Aleluia, Deus. Os homens estão sem esperança. Eu gostei disso daqui que eu peguei. Que ele diz assim: eles estão numa teia de pecado. Já viu uma teia gigante de aranha? Se alguma coisa cair lá, consegue sair? Não. E o mundo ele está assim, a pessoa não consegue sair, nem tem desejo de sair. A pessoa está escravizada no pecado. A pessoa está lá, sabe, no lamaçal de pecado. Mas Deus, ele tinha um projeto. Deus, ele tinha uma obra. Deus enviou seu filho aqui na terra, e esse seu filho treinou homens e mulheres, salvou homens e mulheres para fazer a obra dele. É bonito falar justificação, santidade, regeneração, mas sabe quem Deus deu o privilégio de anunciar a salvação ao ímpio e pecador? A eu e você. É nós que vamos levar a palavra ao pecador, aquele que está escravizado lá, aquele que precisa de justificação, aquele que precisa de regeneração. Isso daí é um trabalho meu e você. Quando nós não fazemos isso, o que pode acontecer? Se eu bato no peito e digo: Cristo vive em mim, eu pareço com Cristo, eu sou uma nova criatura. Quem é nova criatura prega a palavra. Quem é nova criatura, por onde ele passa, é a marca de Cristo, ele se parece de Cristo. A igreja de Atos era conhecida como cristão a primeira vez lá em Antioquia, porque eles olharam para ele e falaram: eles são cristãos. Por que são cristãos? Porque eles se parecem com Cristo. Sabe qual era a obra da igreja de Antioquia? Evangelizar, pregar a palavra. Eles evangelizaram todas as cidades ao redor da cidade dele. A Bíblia diz que não tinha ninguém que não tinha ouvido a palavra. Não. Isso é dever meu e seu. Nosso dever aqui,
de apregoar a palavra de Deus. Eu ia pregar uma mensagem obreiro do diabo, mas eu vou deixar para outra vez. O pastor me falou lá o pastor pregou lá, não foi, pastor? O pastor do diabo. Eu falei, eu tenho uma mensagem de Deus. Depois eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, o obreiro do diabo. Vai ter oportunidade de pregar. Existe, não foi, pastor? E eles me usam lá, o obreiro, o pastor do diabo, ia ter um obreiro do diabo. Mas eu quero falar de evangelismo, pregação da palavra, levar a palavra aos confins da terra. Mas eu quero ir para o Moçambique agora. Não, prega para o teu vizinho, prega para aquele teu vizinho que tu não fala com ele, que tu briga, que tu tem raiva dele. Eu tenho um vizinho lá do lado da minha casa, que agora ele comprou uma aparelhagem. Eu chego lá, no Rock Doido, eu chego com a Bíblia do Rock Doido, está tendo lá. E aí, vizinho, então, ele vem, me abraça, pega na minha mão. Ele fala, vizinho, está te incomodando? Não, pode ficar à vontade. Fala comigo, todos os meus vizinhos lá falam comigo. Porque nós temos que dar testemunho. Mas tem cristão que briga com todos os vizinhos. Tem cristão, aquele ali, tem aquele que fala, você é cristão, irmão, sabe qual é o melhor método de evangelismo? Vou te dar agora, você quer uma estratégia, tu quer uma técnica para te ganhar alma? É a melhor de todas. Essa daqui é infalível. Tu sabe qual é o melhor método de evangelismo? Sem abrir a boca, só dando testemunho de Cristo. É o teu testemunho. Aquelas pessoas, elas só vão querer se parecer contigo quando tu te parecer com Cristo. Meu Deus. Então tem pessoas que ganham alma sem abrir a boca, mas não tem essa de abrir a boca. Primeiro eles vão olhar e vão ver, eu falo, olha como ele se parece com Cristo. Aí no dia do aperto dele, quem ele vai procurar? Ele vai chegar contigo e vai falar, olhe por mim, porque eu tenho uma causa, meu fulano da minha família está doente, eu preciso de uma palavra. Aí você se coloca na posição, porque você está no centro da vontade de Deus, como um cristão genuíno e verdadeiro, que dá bom testemunho, que ele vai olhar e vai falar, esse tem a palavra que eu preciso. Esse tem testemunho. Por onde ele passar, vão olhar e vão dizer, esse é servo do Deus Altíssimo. Até o demônio reconheceu isso. Os demônios olharam em Atos capítulo de número 16, quando ele viu, lá vem Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, e o demônio que estava naquela menina do Espírito de Deus, esses são servos do Deus Altíssimo. Olha o demônio olhando, porque no mundo espiritual, Deus ele sabe quem é e quem não é. No mundo espiritual ele sabe quem está em santidade aqui dentro da igreja e quem está uma vida de pecado. Posso aprontar lá, mas o Deus está lá, só contemplando. Meu Deus. Meu Deus. Lá vem Ananias. Está aqui a minha oferta. Tu mentiste para quem? O Espírito Santo. Ninguém gosta de pregar que Deus matou aquele casal, né? Deus matou ele. Não, nosso Deus do Antigo Testamento, que era dente por dente, olho por olho, não mata. Lá no Novo morreu, pai. O cara morreu no altar, lá foi Deus, amém. Eu não conheci a vida dele, eu estou crendo pela fé que o cantor foi para o céu lá. Mas também não duvide de muita gente que sobe em altar e prega em pecado, no homossexualismo, lesbianismo, etc. Estão pregando a palavra de Deus aí. Se Deus fulminar no altar, meu irmão, Eita, Jesus. sei que ele já fez e ele faz. Treme, os demônios tremem. Nós temos que tremer, fugir do pecado, ou fugir daquilo que nos leva ao pecado.
Eu já nem entrei na mensagem, meu Deus, daqui 10 horas eu lá. Amém, glória a Deus. Então, o livro de Romanos é um livro para você ler em casa, irmão. Você não lê, é um livro que vai te dar gosto de meditar e entender o que é essa teologia boa da salvação, amém, da justiça de Deus. Entendeu? A Bíblia diz lá, Romanos capítulo, é muito bonito pegar isso. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo, ele fala dele mesmo, né? Olha o autor, quem era Paulo? Ele tinha testemunho para dizer quem ele era e quem ele se transformou. Aonde abundou o pecado. Por isso que quando tu lê a Bíblia, tu tem que entender quem é o autor do livro. Tem livros que não vai dizer quem é o autor, mas a maioria dos escritores, a Bíblia diz quem era. Então, quando tu analisa e vê quem escreveu o livro, Paulo, ele está falando algo que ele viveu. Ele não andou com Cristo, mas ele tinha uma profundidade revelada pelo próprio Cristo, irmão. Jesus, ele apresenta a doutrina, mas se você parar para analisar, quem sistematizou a doutrina foi Paulo. Jesus apresenta a ceia, mas quem sistematiza a ceia lá em 1 Coríntios é Paulo. Olha só. Agora ele dá uma aula aqui, da justiça de Deus. Amém? Sobre o que é a lei. E agora Atos capítulo de número 9, ele começa a analisar e falar sobre os judeus, que eram para ser testemunho para o mundo, eram para ser a nação de Deus. Eles foram separados, escolhidos, para que as outras nações viessem e olharam: esse é o meu povo. Esse povo foi separado. Esse povo aqui vai dar testemunho. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que eles foram reprovados. Eles eram religiosos. Para te ver que eles vão lá dizer: nós vivemos segundo a lei, mas nunca cumpriram. Ou não conseguiram cumprir ela. E agora eles não querem viver pela fé. Abraão tinha lei na época de Abraão? Tinha lei já, irmão? Pensa. Não tinha lei, irmão. Abraão, quem é Abraão? Gerou a quem? Isaac. Isaac gerou a quem? Jacó. Jacó gerou José. José foi para o Egito, certo? Ficou quantos anos lá? 400 anos. Olha, vocês têm que ler mais a Bíblia. 400 anos. Quem surge lá? Moisés. Moisés é entregue à lei. Moisés liberta o povo, levando o povo para o deserto, e lá é entregue a lei. Então Abraão, ele foi salvo pela fé. E hoje você é salvo pela fé ou por obras? Pela fé. Amém? Então o texto que eu li aqui, no capítulo de número 10, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Agora vai ser um pouco mais teologicamente dizendo. Uma pessoa que confessa o nome de Jesus é salva. Se eu só falar que eu aceito Jesus como Salvador, eu sou salvo. Ou a salvação, ela vai se comparar. Eu tenho que me parecer com Cristo. Eu tenho que me tornar uma nova criatura. Eu tenho que ser um novo ser em Cristo. Eu invoco Ele.
Aí ele diz assim mesmo, pois, versículo de número 14, pois, amém, glória a Deus, como porém invocarão aquele em que não creram? A multidão estava onde era a mega metrópole, onde era Roma. Roma estava multidões que necessitavam ouvir a palavra de Deus. 1.500.000 pessoas lá precisavam ouvir a palavra de Deus. Aí ele fala assim, como porém invocarão aquele que não creram? Certo, eu falo a palavra assim, quem crê é salvo, e quem não crê, mas como se aquela pessoa não sabe o que é crer, irmão? Para analisar que o cara está lá, ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe que Jesus morreu na cruz por ele, irmão. Aquela alma está lá dentro da boca de fumo, escravizada, necessitando de uma palavra. É o texto, olha, como porém invocarão aquele em que não crê? Eu não posso invocar alguém que eu não conheço. Eu vou clamar por quem se eu não sei quem é? O crer está relacionado com obedecer. Se crer e não obedecer, não crê. Se obedecer e não crer, não vai. Mas ele não sabe nem o que é obedecer. Por isso. Ele crê, ele obedece. Não crê, não obedece. Entendeu? Olha o que ele vai falar. Ele vai dizer, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo basicamente questiona que é impossível que alguém seja salvo ao invocar o nome do Senhor, senão primeiramente nele. Só em Cristo eu posso ser salvo. Ei, Roma tinha milhares de religiões. Todos os deuses lá salvavam, ou só Jesus que salva? Tinha milhares de religiões lá. Lá na Babilônia, estava Daniel lá, tinha milhares de religiões lá dentro da Babilônia. Mas quem era que salvava? Só Deus, que pode salvar o pecador do lago de fogo, do lamaçal. Interessante que lá Nabucodonosor foi salvo. Ou não? Nabucodonosor se rendeu ao Deus Todo-Poderoso, mesmo passando 7 anos como um animal. Então eu tenho que entender primeiramente, porque como pois invocarão a quem não creram? Uma pergunta. E como crerão naquele que não ouviram? Ninguém pregou. Está lá a alma, ela não pode invocar. Por quê? Porque ninguém vai lá pregar para ela, ninguém vai lá levar a palavra para ela. Ela está lá gritando, sedenta. Ela está lá agora com uma lâmina, pensando em cortar o seu pulso. Ela está lá agora tentando, olhando de um prédio lá de cima, pensando, será que eu me jogo? Ela está lá numa ponte, pensando em se jogar lá de cima. Ela está lá com um monte de remédio, veneno de rato, falando, eu vou tirar minha vida hoje. Aí você para, Deus olha lá de cima, aí Ele vê eu e você, que passando por todas essas pessoas e não anunciamos a palavra de Deus. Deus olha lá de cima e fala, a minha serva não falou, que se diz serva e servo, não falou a palavra para mim, para ele. Imagina aí Deus Todo-Poderoso te contemplando, aquele que tu coloca lá, aquele que me guarda, que me livra, aquele que eu vou dormir, ele está aqui, não falou a palavra. Quantos jovens e jovens e jovens e jovens
estão aí se perdendo no mundo da criminalidade, no meio das drogas. Interessante que hoje, irmão, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa que não é prioridade hoje dentro das igrejas é evangelismo. Não é prioridade. Desculpa, mas a gente gosta de festa, gosta de movimento dentro da igreja, gosta disso, daquilo. Mas o que era prioridade na igreja de Atos, o que era prioridade para Paulo, o que era prioridade para o nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele nos ordenou é que nós venhamos e fazemos o IT dele. Eu gostei de um teólogo que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: irmão, não é mandamento evangelizar, levar para lá, para pregar a palavra. É um privilégio, irmão. Quem entende que é um privilégio mesmo, sabe? Não é porque ele me obriga, estão me obrigando a evangelizar. Não, irmão, ele te escolheu. Tu é um privilegiado sabe, de tudo aquilo que eu falei: justificação, regeneração, de transformar a vida de uma pessoa. Sabe, quando ela olha assim para ti e vai falar assim: sabe, fulano foi um instrumento na minha vida. Outra hora eu estava perdido, mas eu encontrei ele me apresentou a Cristo. É isso que Cristo espera de mim e de ti. E Paulo fala aqui, e como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meu Deus, ele está falando aí, não tem quem pregue. E estão pregando aí um evangelho muito misturado, com muita coisa que não é evangelho, e a gente começa a ver, em vez de ler a palavra, de ler um livro, a gente fica lá, nos vídeo 1 minuto, passa, vou ver outro. Deus, Ele quer que você medite na palavra. Quando uma pessoa chega para mim e fala: eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu já sei que ela não lê a Bíblia. Me desculpe eu te falar, porque quem lê a Bíblia vai ter sempre uma palavra para alguém. Quem medita nas Escrituras vai ter uma palavra para dizer. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, a palavra, a prioridade da pregação é a palavra. Nós devemos pregar a palavra. Só que aqui nesse contexto e no nosso contexto não tem quem pregue. E a alma está bem aqui em São Brás. Se tu ir agora, lá tem uma multidão. Como eu falei, não é só a classe baixa, a classe alta também. É interessante. Qual é o problema de pobre? Diz aí: dinheiro. Pobre todo momento está sem dinheiro. E qual é o problema de rico? Classe média. Ansiedade, depressão, problemas emocionais. Ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Mas Deus, Ele quer ganhar aquela alma. Deus, Ele não faz diferença. Olha o que Ele vai questionar. Ele vai falar entre o grego e o judeu. Não tem diferença nenhuma. Entre o pobre e o rico, não tem diferença nenhuma. Ele quer que nós venhamos como igreja ser um instrumento. Rei da glória. E como pregarão se não forem enviados? Aleluia. A igreja ela tem que ser uma fábrica do que, irmão? De pregadores. A igreja ela tem que ter uma prioridade, irmão. Em quê? Em fazer pregadores, evangelistas. Irmão, pregar é só pegar esse microfone? Não. É uma pessoa que fala de Cristo. Ela é tagarela, sim. Ela fala de Cristo. Meu Deus. Tem uma chama dentro dela. Ela olha para ela e fala: eu necessito pregar a palavra. Eu tenho que falar de Jesus para alguém.
Passam na caixa do supermercado, já chega logo falando alguma coisa de Cristo. Eu vou comprar alguma coisa, eu vou falar de Cristo. Não, irmão, mas eu não misturo as coisas. Eu não misturo o meu trabalho com a minha vida como crente. Eu não misturo isso com a meu irmão. Se eu trabalho ali na empresa, ali eu estou disfarçado trabalhando. Eu sou um evangelista. É igual um amigo que foi pregar. Ele falou: irmão, eu estou ali de mecânico lá. Qual é a tua profissão? Minha profissão é evangelista. Ali eu estou disfarçado como mecânico. Quero falar assim, né? Fala, tô aqui, o que é que tu faz? Eu trabalho aqui vendendo açaí, mas só é um disfarce, porque o que o Senhor me chamou foi para anunciar a palavra dele. Eu estou só disfarçado. Aleluia. Ei, uma igreja avivada é uma igreja de evangelistas. É uma igreja que todo tu vai olhar lá. Qual é o projeto da missão com homens? A gente tem uma missão aqui, um trabalho aqui evangelístico. Das mulheres, evangelístico. Todo dentro de uma missão sempre tem que ter um projeto evangelístico. Se não tem alguma coisa errada. Não estão fazendo a obra do Senhor do modo correto. A prioridade é evangelizar. Olha, na célula, agora eu vou dar um exemplo forte. Esse é o exemplo mais forte dentro das nossas células. Vocês sabem qual é a célula que dá menos gente? É a célula do pastor Adão. Mas tu sabe qual é a célula que eu mais vejo o poder de Deus? É na célula do pastor Adão. Tu sabe por quê? Porque quando ele bate uma foto, está ele, a irmã Delmira, o Emanuel. Aí está o Marcos, a mulher dele, o pessoal lá de baixo que vive no homossexualismo e no lesbianismo, estão lá dentro da célula. Aí o que eu acho forte? Porque é uma célula que não tem crente. A maioria é ímpio. Aí Deus olha lá de cima e brada. Fala, meu Deus, é uma célula forte. Porque é uma célula que não tem cristão. Tem poucos, né? Mas estão lá, ouvindo a palavra de Deus. Então, para a gente encerrar, olha o que ele diz. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Olha só, irmão. Agora Deus vem e traz para mim e para ti aqui, ó. Como formoso os pés do que anunciam. Que anunciam o quê? A paz. Dos que anunciam as boas novas. Olha Paulo falando da qualidade. Como é formoso. Como eles são privilegiados. Como o Senhor olha essa qualidade, como, meu Deus, esses daí estão no caminho certo, os que anunciam. E ele está falando tudo isso, sabe por quê, irmão? Porque se lembra lá na carta dos Romanos, ele fala, eu vou até vós, vou em Jerusalém e depois eu vou em Roma. Porque Paulo entendeu que ele tinha sede. Ele analisou e falou, eu tenho que estar lá também ganhando aquelas almas lá. Eu tenho que ir lá pregar para eles. Então o Senhor falou através da palavra dele o quê? As almas estão sedentas. O campo está aí, ó. Mas o que a palavra diz? Que a seara é grande. A seara é grande ou ela é pequena? Poucos são os trabalhadores ou ceifeiros. Olha só. Pouco, mas o campo ele é grande. Não te contenta quando a igreja encher de crente. Te contenta quando tu vem para um culto e tu vê metade da igreja ímpio. Aí tu vai olhar e tu vai falar, agora Deus está no negócio. Tem igrejinha por aí que tu vê, olha, uma igrejinha. Lá eu congregava numa igreja ali, o pastor sabe, cabia 30 pessoas dentro da igreja. Forte é que tu ia lá, tu via 10 crentes, 20 ímpios. Demônio caía lá, tinha que ficar sempre um obreiro na porta,
Porque quando o demônio ele manifestava, aí alguém tinha que estar na porta para segurar que o demônio queria correr da igreja. Era forte, e pior que era o maior, o obreiro tinha que ser grande, ele não podia ser muito pequeno. Ainda tinha isso. O obreiro tinha que segurar. Então o Senhor ele está falando, olha, o campo é grande. Onde estão os trabalhadores? Bate no peito e fala, eu sou o trabalhador. Amém. Eu trabalho para Jesus. Ou você não trabalha para Jesus? Eu trabalho para Jesus. E Ele não me dá salário não, Ele me deu a salvação. Fique em pé dando glória. Aleluia. Ele me deu o quê? A salvação. O privilégio de ser cristão. Hoje o pastor pregou aqui